Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, paz, saúde e prosperidade para você. E já queremos aqui declarar, profetizar um mês muito abençoado para você. Que muitos dos seus projetos, dos seus sonhos venham ser concretizados neste mês. Assim nós declaramos e profetizamos bênçãos para você. Saúde física, saúde nas suas emoções, saúde no seu empreendimento, na sua empresa, nos seus negócios, né, nos seus projetos, como também que você tenha saúde espiritual, que é a nossa comunhão com Deus, que é a nossa comunhão com o amado Jesus, o nosso pastor Jesus Cristo, com o nosso amado Espírito Santo Consolador. Esse é o nosso desejo. E se você tem nos acompanhado aqui todas as semanas, é certeza que você está bem. E queremos sim o teu melhor. Deus quer o melhor para você. Então vamos juntos nessa jornada da fé com as nossas pérolas de sabedoria. E no final, na nossa reflexão, eu quero orar com todos vocês. Então fique até o fim, porque eu tenho certeza que haverá com certeza a mão de Deus se movendo, a mão de Deus movendo, a mão de Deus estendida sobre nós. E será um dia incrível, será um mês de grandes realizações. E como eu tenho dito, venha o que vier, Deus nos dará graça para superar os obstáculos. Tá certo? Você concorda? Então diga um amém. É assim seja, em nome de Jesus. Nós estamos numa série falando sobre algumas dicas, algumas orientações tiradas justamente da Bíblia, de algumas histórias do rei Salomão. E hoje eu pensei o seguinte, tem algo interessante aqui, Lamentações, capítulo 3, verso 25. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Então, Salomão, ele não se apressava, ou seja, grandes sonhos exigem tempo. Interessante, gente, que o feito incrível de Salomão, construir o templo santo de Deus, não se deu em 12 semanas, 6 meses ou mesmo em um ano. Salomão investiu 7 longos e frutuosos anos para construir aquela obra. Lemos em 1 Reis 6,38. No mês de Bul, o 8º mês do 11º ano, o templo foi terminado em todos os seus detalhes, de acordo com as suas especificações. Salomão levou 7 anos para construí-lo. Então, o que eu percebo nisso aqui? Que ele, Salomão, não estava com pressa. Salomão despendeu o tempo necessário para desenvolver relacionamentos importantes com reis, artesãos habilidosos e milhares de trabalhadores. Então é muito interessante essa colocação aqui, porque talvez você esteja desenvolvendo um projeto. Dependendo do tamanho do seu projeto, você tem que ter tempo, né? Você tem que dar tempo ao tempo. Tem pessoas que fazem algo hoje e ela já quer resultado amanhã, né? Eu creio que a vida é um acúmulo de cada dia você vai construindo algo, não é? Então aqui nós estamos aprendendo a não ter pressa, temos que se movimentar, temos que fazer algo, mas não fazer tudo de uma vez, dependendo do projeto, dependendo do que você está fazendo, construindo, né? Almejando aí para a sua vida. Então, tudo aquilo que tem significado em nossa vida exige que dediquemos bastante tempo. Se nos apressamos, destruímos exatamente aquilo que desejamos criar. Então, eu vou passar aqui para você, com base na palavra de Deus, justamente algumas dicas
para aqueles que têm tendência a se apressar, né? Até tem uma frase que diz assim que a pressa é a inimiga da perfeição. Acho que é mais ou menos isso, né? Mas enfim, mas essas dicas de hoje é o seguinte: quando nos apressamos, cometemos mais erros. Às vezes, esses erros podem ser fatais. Na melhor das hipóteses, tudo o que conseguimos é atrasar nosso projeto. Então, se movimente, faça algo, mas não seja apressado demais, porque poderá ficar mal feito o teu trabalho. Por quê? Quando nos apressamos, geralmente temos de fazer tudo, ou seja, refazer tudo, melhor dizendo, né? Refazer tudo quando você faz com pressa. Se você analisar a vida de mecânicos, por exemplo, né? Mecânicos apressados obrigam o cliente a levar o veículo uma segunda vez porque deixaram algo por fazer. Recebem telefonemas, né? Pessoas às vezes têm que atender uma coisa ou outra, então nós temos que entender que isso aumenta às vezes até o custo do conserto de um carro quando alguém faz as coisas às pressas, utilizando, no caso aqui, o exemplo de um mecânico. Mas isso em qualquer área da vida. Por que você vai fazer tudo às pressas, né? Se você pode fazer por etapas e vai fazendo melhor, com mais calma, mas você vai fazendo e a coisa fica perfeita. Não adianta fazer as coisas às pressas e ficar um trabalho imperfeito, não é verdade? Pense nisso. Por quê? Quando não nos apressamos, seguimos o exemplo de pessoas que realizam feitos incomuns. Então, o segredo de todo um projeto, às vezes, é dar um passo de cada vez. Ser metódico e não ser apressado. Certa ocasião, alguém disse, assim, meio por terceiros, assim, como se dissesse assim, fulano, né? Aquele pastor é muito lento, né? Ele parece uma tartaruga. Quando a pessoa ouviu aquilo ali, sentiu assim até mal, puxa, chamando alguém de tartaruga, porque mostra que a tartaruga ela vai devagarzinho andando, mas vai, né? Entendeu? Então, aí quando nós fomos comparar essa pessoa, na realidade o chamado tartaruga, ele fez coisas que o outro, que era apressadinho, parou no meio do caminho. Então, a questão não é ser apressado e lento demais, mas se mexa, faça alguma coisa. Mas, como diziam os antigos, as pessoas antigas diziam assim, não coloca a carroça na frente dos bois, né? Que é os bois que tem que puxar a carroça. Então, não coloca a carroça na frente dos bois. Ou seja, não fique queimando etapa na sua vida, fazendo as coisas com pressa, achando que você vai chegar lá. Às vezes a pressa realmente pode estragar todo o seu projeto. Então mantenha calma, se mexa, mas faça uma coisa de cada vez. Outra coisa interessante um instante de pressa pode gerar um mês de caos. Isso já aconteceu com uma pessoa que a gente estava ouvindo a história dessa pessoa algum tempo atrás. Essa pessoa saiu de uma reunião com muita pressa e ela acabou esquecendo o seu celular, bastante caro por sinal, conectado à rede elétrica, estava ali carregando a bateria do seu celular. Diz a história que felizmente devolveram o seu aparelho dias depois. Enquanto isso, ele teve que trabalhar sem o seu telefone. Ou seja, é uma coisa simples que pode acontecer com qualquer um de nós. Na pressa você esquecer de algo. Então, não tenha pressa, principalmente quando estiver viajando. Olha que legal isso aqui. Eu estou falando para vocês isso aqui dentro da realidade. Quem já não passou por isso, né? Quem que na pressa esqueceu alguma coisa? Outra coisa sobre pressa, né, de fazer as coisas, igual o trânsito. Todas as cidades é muito carro, principalmente cidades grandes, né? Por exemplo, você vai fazer um trajeto, você mora numa cidade grande, muito carro, e você tem um compromisso. Então você tem que ter uma noção ali que vai ter um trânsito, muitos carros, né? Então, se você sair atrasado por compromisso, você vai querer correr mais, você vai querer ter muita pressa no caminho, suponhando que você está dirigindo o seu carro. Mas não é certo, né? Porque geralmente quando a gente sai atrasado, parece que todo mundo que está na nossa frente está lerdo, né? Mas na realidade não é bem isso. Pode até ser, mas geralmente é porque nós não se programamos.
aí na pressa a situação pode piorar. Pense nessas dicas, que isso aqui que eu estou falando não é nenhuma novidade, mas certamente se você está ouvindo, é porque é um sinal que é importante para você rever algumas coisas aí na sua vida. Quem sabe alguma coisa não está legal, né? Talvez em alguma área da tua vida a coisa não está fluindo porque você está muito apressado com as coisas. E com isso você não está fazendo a coisa certa, está fazendo aí meio pela metade as coisas. Então preste atenção nessas dicas que podem te ajudar. Então veja bem, outra coisa interessante, que ter pressa para nos casar, por exemplo, né? Tem pessoas que têm uma pressa para casar. Não sei, você que está me ouvindo, se já é casado, ok, né? Mas às vezes a pessoa que se apressa demais, né? Então é bom, tudo tem o seu momento certo, né? O próprio Salomão disse que é tempo de plantar, tempo de colher, né? Tempo de chorar, tempo de rir, tempo disso, tempo daquilo, tudo tem o tempo. Então se você quer, por exemplo, casar, você é um solteiro que quer casar, então evidente, o primeiro passo é ter um namorado, uma namorada, né? Não é verdade? O processo natural. Mas o que acontece com muitas pessoas? Elas queimam etapa, né? Hoje, infelizmente, nesse mundo, entre aspas, moderno, vamos assim dizer, né? Muitas pessoas, elas se precipitam, se juntam de uma vez e depois, se der certo, acha que vai dar certo, vai casar. Então, a gente percebe sempre essa inversão de valores, né? Então pense nisso, não se precipite, acalma, tudo tem o tempo certo, se mexa, não se apresse. Sabe por quê? Devemos desfrutar a vida, em vez de engoli-la, né? De ser engolido pela vida. Então não se apresse, devemos desfrutar da vida. E Salomão sabia disso e reuniu a maior riqueza que se tem notícia, entendeu? E os motivos por que as pessoas se apressam são vários. Algumas desejam lançar um produto no mercado antes dos competidores. Às vezes, recebemos ofertas de determinados produtos por um preço bem baixo, ou pelo menos é o que pensaremos se estivermos apressados. Às vezes, minha gente, é interessante lançar um produto durante uma época específica, né? Geralmente datas festivas, né? Natal, e dia de namorado, dia dos pais, da mãe, enfim, datas, né? Ou seja, a diferença está na qualidade. Agora, preste bem atenção nisso aqui. Eu creio que a diligência é uma característica admirável. Ela sempre nos traz recompensas. Ou seja, a preguiça não é traço de uma pessoa bem-sucedida. Não estou falando a respeito de esperar indefinitivamente. Não estou querendo incentivar o ouvinte a deixar o que está fazendo de lado até que o mundo ao nosso redor esteja se arrastando. Não. Faça a coisa certa da primeira vez. Tem que fazer algo, tem que iniciar algo, inicie do jeito certo. Comece certo, porque assim fica mais fácil a sua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por esse momento de reflexão, sempre crendo, Pai, que do outro lado tem gente nos ouvindo e espero que elas estejam compreendendo a lição de hoje, a pérola de sabedoria de hoje. Nos dê graça, força, sabedoria, nos livre de todo mal e tenhamos um dia, uma semana e um mês produtivo e frutífero e que a bênção do Senhor nos acompanhe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.